Fica muito claro que é uma questão interna, querem que o Rames jogue, vai ter que escalar o Rames, a gente viu o que falou o Muricy. Eu fico pensando se o clube realmente tem que passar por isso. Só porque ele é um cara de nome, ou porque o investimento foi feito, ou porque a diretoria vê o jogador realmente superior. O São Paulo perdeu o jogo porque o Rames foi titular e eu não acho que os problemas do São Paulo vão se resolver se o Rames for mandado embora. Porque a gente está jogando tudo nas costas de um jogador. Eu entendo que se o trabalho do Carpini fosse um trabalho bom, se o São Paulo estivesse jogando bem e as coisas estivessem acontecendo, não haveria o clamor que há pela... Torcedor Tricolor, bom dia. Bora começar aqui a sexta-feira acompanhando as informações, a repercussão da estreia do São Paulo ontem na Libertadores. São Paulo que estreou com derrota. Torcedor fica chateado, né, com essa derrota. Esperava uma vitória ontem lá na Argentina. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, um jogo difícil. E o São Paulo ali no início do primeiro tempo já sofrendo, né? O Carpini tendo que mudar mudar o time já, fazer substituições. Não estou aqui passando pano, né, para a derrota, mas o São Paulo que vem convivendo aí com esses problemas de lesões. Vamos ver aqui o que a mídia falou, a repercussão, né, dessa derrota do São Paulo. Deixar os créditos, a ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Para o gol também, porque o gol... Primeiro, que o São Paulo não perdeu um zagueiro, não perdeu o Arboleda. O São Paulo perdeu um atacante, perdeu um cara de frente. E naquele momento você vai jogar com um cara de frente a menos. O São Paulo toma o gol com 7 dos seus jogadores dentro da área. Então, também não dá para dizer que é por uma inferioridade numérica ali na jogador. Olha quem não acompanhou. Sim. Onde estaria o Wellington Rato nesse momento? Olha quem não acompanhou. Entendeu? Olha lá quem não acompanhou. Isso mostra as intervenções. O Wellington, tem o Rames, passa pelo Rames também. Olha, eu não sabia nem que tinha esse... A última, isso aí a gente... A última também, tá vendo? Cara, você não respeita o tamanho do Data SPL. São ferramentas tecnológicas que deviam ser a televisão usa, sua prioridade. Gigante o Data. Mas, assim, mostra muito o que foi o nível de intervenção do Wellington, do Rames, do Arboleda, que chega o pezinho atrasado. Então, vai sobrar para o treinador que não colocou um jogador. Quer dizer, aquele cara que faltou, que deveria estar lá do lado direito, a culpa é a ausência dele. Uma pergunta, Calçade. Numa situação em que uma equipe está jogando tanto tempo, nós estamos falando de ao redor de 10 minutos ou mais, certo? Contando os acréscimos, com um jogador a menos fora de casa, num trecho sensível do jogo, alguém pode não colaborar? Alguém pode não jogar? 10 contra 11? É claro. Assim. Alguém tem o direito de não fazer o seu e um pouco do que é o outro para equilibrar as coisas? E o time sabe disso, que os jogadores saber, né? são inteligentes, eles sabem exatamente o que o treinador está fazendo. Ele vai usar o intervalo para corrigir isso e ficar com uma possibilidade de troca no segundo tempo. E tem um outro fator, um jogo em que no primeiro tempo, o treinador, o time, a torcida, todos os São Paulinos perderam 3 jogadores importantes. Você pode perder o quarto a qualquer momento. A zica já veio uma vez, veio a segunda, veio a terceira, torceu o Caleri. Eu vou ficar sem troca. O jogo muda completamente no segundo tempo, estou amarrado, não faço nada. E toda decisão no futebol impõe risco, toda. Ele correu o risco, Carpini. Eu vou segurar, vou correr o risco. Se ele só estivesse pensando no cargo dele, ele colocaria o jogador. Sabe por quê? Ninguém ia reclamar. Um outro daqueles mesmos que criticam agora reclamariam que ele não superou. Sim. Porque o futebol vive só em função de resultado, não de coerência. Imagina, coerência no meio dessa emoção toda é impossível. Mas eu também não acho que é loucura o que ele fez. Ele pensou estrategicamente. Eu vou guardar essa alteração ou alterações no segundo tempo. Sabe o que eu acho assim? Enfim, estamos todos de acordo aqui que ele tomou a decisão correta. E a decisão era escancaradamente correta, era muito claramente a decisão correta. A questão é, na hora que sobe a plaquinha dos 8 minutos, talvez você pare para pensar, fala, bom, peraí, são 8 minutos e do jeito que estava o jogo, que aliás a gente tem que falar, porque acabamos de viver a primeira rodada da Libertadores e Sul-Americana. Ou a gente resolve essa questão de não ter jogo de futebol nos jogos de futebol sul-americanos, ou vai ficar uma coisa insuportável, porque é um negócio assim, o que não tem de jogo, assim, se a gente for fazer, e eu adoro quando as pessoas no Twitter falam, até parece, na Europa o jogo para o tempo todo também, não existe comparação. Não existe comparação. Só quem não assiste isso. É só quem não assiste para falar isso. Pode achar. Então, assim, a gente precisa resolver esse problema. Mas, voltando à questão da decisão do Carpini, eu acho que
era escancaradamente a decisão correta. Na hora que a plaquinha de 8 minutos sobe, eu acho que, tudo bem, muita gente começou a se perguntar, 8 minutos é bastante tempo, se você considerar que vai ter mais uns 2 aí e tal, mas ainda assim eu considero que o Carpini acertou ao guardar a substituição para o segundo tempo. Mas a gente sabe como vai ser a pressão. A janela para o segundo tempo. Só o resultado. Eu concordo plenamente. Eu também. Só o resultado. Se eu fosse treinador, meu time teria tomado o gol também e fazer o quê? Porque é um risco muito grande você ficar sem o poder da substituição no segundo tempo. Aquele desenho que a gente mostrou, a chance dele tomar o gol com mais um ali era a mesma. Sim, a jogada foi do lado do posto. posto. Sim, exatamente. 7 caras na área, era um atacante. Todos que acabaram participando da jogada estavam onde deveriam estar, foi do setor esquerdo para dentro, passa por dentro do time. Então, essa alteração, que lá na frente, ficou no 4-4-1 e não no 2. Mas um bom jogo do André, o centroavante. Foi essa, então, a alteração que gerou o gol. Mas... Então, é preciso ter essa convicção. Então, foi esse jogador a menos que gerou o gol. Mas a gente analisando o treinador do São Paulo, a gente concorda aqui que, ok, faríamos a mesma coisa, tá? E a gente está vendo aí o gol de novo do Tadieres. Agora, vamos lá. No ponto de partida da escalação, a gente esbarra de novo na história do Rames Rodrigues e a gente pensando na sequência também do Carpini. Do ponto de vista da escalação, como um treinador do tamanho ainda do Carpini vai lidar com essa questão Rames Rodrigues? Porque fica muito claro que é uma questão interna, querem que o Rames jogue, vai ter que escalar o Rames, a gente viu o que falou o Muricy. Como é que um treinador deste tamanho ainda... né? Eu acho que nem é questão do tamanho, William. Tá, de experiência? Não, eu acho que é a questão da pressão. Você imagina o Abel Ferreira fazendo... Não, isso é outra história. Então, mas o meu ponto é esse. Eu acho que tudo... Primeiro que, assim, técnicos na condição, na situação que o Carpini tem nesse momento, eles, obviamente, têm sob si o holofote para toda e qualquer decisão. Sim. Então, a questão da substituição ou não, na hora que ele perde o terceiro jogador no primeiro tempo, claro que vai virar para muita gente mais um argumento para detoná-lo. Porque existe uma ânsia, um clamor já para que se troque de técnico e tudo mais. Quando o técnico tem crédito, então, para citar o Abel de novo, se ele tá lá e toma essa decisão, ninguém vai discutir muito, ele acertou, ele errou, porque existe já esse clamor. A questão do Rames, é a coisa que acho que acontece não só com um técnico em começo de carreira, talvez mais um técnico de começo de carreira, mas os técnicos sob pressão, eles estão mais suscetíveis a tomar as decisões que a opinião pública quer, que o torcedor quer, e quando entra o dirigente falando da maneira como o Muricy falou, aí tem um peso ainda maior, né? Então, aí tem um peso ainda maior. Mas se, por exemplo, se o treinador fosse o Tite... Seria diferente. Talvez o Muricy nem se colocasse. Exatamente. Nem falasse. Exatamente. Não falaria. Se fosse o Tite, a diretoria não precisaria aparecer ou interferir. Exatamente. Ou não arriscaria aparecer. Só que apareceu... E apareceu mal. Mas é por o Rames não jogaria porque aumenta a pressão em cima do Carpini. É claro, justamente por isso. Mas tem um outro fator aí, né? Não é só... O fato de colocar ou não colocar envolve o time, quem fica no banco, quem não entra. Isso. É aí que eu quero chegar. Aqueles que lá estão e ganharam o título sem ele. Esse é o ponto. Exato. E em alguns momentos, apesar dele, porque ele contribuiu para o título da Copa do Brasil, não foi. Então é o seguinte, olha, vai sair alguém porque tem uma voz aí dizendo que ele vai jogar. Porque na Colômbia ele joga 70 minutos e joga bem, ou joga 40. E aqui é preciso dar mais tempo. Eu concordo com isso. Entendo que se ficar só para um jogador, por maior ou menor que ele seja, no cenário do futebol, você dá só 10 minutos, 15 para ele, e depois ficar cobrando por 10, 15, não é legal também. Não é correto. Mas tem o dia a dia. Sabe aquele dia a dia que está ali escondido, que ninguém pode ver? Que é blindado no clube, você não pode chegar perto. Mas que o Carpini vê, que o Dorival via. Isso. São dois já. E os companheiros vêm também. Os companheiros vêm também. Então, qual é o impacto disso no ambiente do clube, quando uma decisão dessa é tomada? E esse recorte que a gente pôs no ar, o jogador também fica sabendo. Chega para ele rapidinho. Esse que a gente colocou no Muricy. O jogador olha e fala assim, e como é que ele se sente? Cada um. Porque você está falando do resto do time. Aquele que... Porque afeta todo mundo. Porque você bota um colega de quem que está ralando no banco de reservas.
Não, e não é só a questão da posição, não é só a questão, você tira, tem um cara que está melhor, você tira esse cara para pôr o Rames. Não, você afeta os outros. Você afeta o Lucas Moura, por exemplo, né? O Galopo, que é o cara da posição ali, você pode mexer, você afeta o Luciano, você afeta muita gente. Esse ajuste pode acontecer? Pode. E aí a pressão só aumenta, porque é um treinador que ele, claramente, ele está sendo pressionado a colocar o Rames, por vários setores do São Paulo, inclusive torcida, você falou, né? Torcida, diretoria você é pressionado por causa disso. Você, ao mesmo tempo, causa uma insatisfação interna por causa disso. Você tem que colocar o Rames, então você compromete todo o resto. Você já é um treinador que não é um treinador experiente, um treinador com costas largas, um treinador cascudo, está começando uma carreira ainda, é o seu primeiro grande desafio. E os resultados não estão aparecendo também. Aí já tem uma derrota aqui, já teve eliminação no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, e o que ele fez lá no começo já se apagou, já foi pulverizado. Então, em que condições esse cara chega para já a próxima rodada, onde já vem uma pressão também? Porque se o São Paulo não vencer em casa, ele já começa a se complicar na fase de grupos da Libertadores. Ninguém está avaliando, pelo menos acho que nenhum de nós avalia o trabalho do Carpini como um trabalho bom, que mereça ser bancado. Ninguém está falando isso. O que a gente está dizendo, eu estou dizendo, é que o treinador não tem a liberdade que gostaria de ter para escalar a equipe. Exato. E quando ele coloca o jogador que a diretoria parece querer, que o Muricy diz que quer ver em campo, o time piora. O que dá uma certa razão para o técnico. Lembrando que ele pediu para o Rames bater o pênalti contra o Novo Horizontino, o Rames não foi. Né? Você falou do Galopo. O Galopo é um jogador que terminou bem a última temporada. Se machucou, se recuperou, começou mal no São Paulo, o Rogério usou ele como centroavante ali, porque achava que ele não marcava bem, que não tinha entendimento do jogo. Ele deu uma entrevista aqui pra gente, dizendo que não concordava com isso, depois que o Rogério foi embora, que chegou a jogar de segundo volante na Argentina, que consegue se adaptar a qualquer função dentro de campo, menos a de primeiro volante, que ele pode jogar em qualquer setor. E tudo isso foi brecado para a entrada do grande Rames. Né? Eu fico pensando se o clube realmente tem que passar por isso. Só porque ele é um cara de nome, ou porque o investimento foi feito, ou porque a diretoria vê o jogador realmente superior com a bola no pé, e quem vê os treinos do São Paulo fala que ele faz coisas diferentes. Isso não é uma coisa que a gente possa negar, mas de qualquer jeito, é o que o Costa disse. Quais são os frutos disso? E aí, tem a coisa do, por exemplo, eu lembro do Crespo, com essa mesma diretoria, o estadual e mundial. Não deram férias para os jogadores depois do São Paulo perder o Campeonato Brasileiro com o Diniz. Eu já vi ali mais ou menos arrumado, chegou o Crespo, fez as coisas dele. O time fisicamente entra no estadual melhor que os outros, ganha o campeonato, decidido contra o Palmeiras, né? Quebra o jejum e é implodido pela parte física que não foi tratada no Campeonato Brasileiro. E corre até o risco de rebaixamento, até que ganha do Juventude no Morumbi. O jogo ali por 3-1 e escapa do rebaixamento. O treinador já foi logo cedo. Nisso o treinador foi embora. O que está acontecendo com o Carpini, independentemente do trabalho dele ser bom ou não, é que a obrigação de escalar um jogador que não luta por ele, ao contrário de todos os outros que gostam muito, e talvez o Carpini continue no São Paulo depois do jogo contra o Novo Horizontino, porque os jogadores querem isso, e a diretoria do São Paulo entende que é um grupo muito coeso. Porque se tem uma coisa que não dá para reclamar desse time de São Paulo é falta de luta. Não, é verdade, Bino, mas só lembrar, porque assim, senão está parecendo que se amanhã o São Paulo disser obrigado, Rames, tchau, valeu, obrigado pelos serviços prestados ou não prestados, o São Paulo vai começar a voar. Porque não foi assim. Não. Ele vai ser mais porque ninguém falou isso. O Rames não era titular do São Paulo. Ele vai ser mais competitivo. O São Paulo... Não, tudo bem. Só isso. Mas o São Paulo não estava... O São Paulo não fez boas só partidas sem o Rames como titular em campo também. Então, assim, o que eu estou falando é que, assim, a exemplo do que eu falei em relação ao jogo, eu não acho que o São Paulo perdeu o jogo porque o Rames foi titular, e eu não acho que os problemas do São Paulo vão se resolver se o Rames for mandado embora. Porque a gente está jogando tudo nas costas de um jogador. É que a sua visão é uma visão muito positiva, apesar de você ter razão, porque ninguém pode garantir que o São Paulo ganharia o jogo se o Rames não fosse titular. Porém, sem o Rames titular, antes com o Lucas inteiro em campo, jogando outra função, e o São Paulo tendo seus jogadores nas suas melhores posições, a chance do São Paulo ter um resultado melhor, certamente, seriam maiores do que que o São Paulo escolheu quando colocou o Rames em campo. É só isso. Se ia conseguir ou não dá para saber. O meu questionamento aqui, que agora você pegou a bola, é assim, não é nem necessariamente o Rames. Então, claro que esbarra nele, não tem jeito. Mas como é que a situação Rames impacta na vida do Carpini? Não, é entendeu? Que o meu ponto assim como o Dorival tinha toda a moral
do mundo para dizer Rames não vai jogar, Rames vai ficar no banco, Rames entra quando eu quiser, Rames não vai ser relacionado, o Dorival fazia isso. E não havia tanta discussão. Por quê? Porque o Dorival entregava um trabalho que não permitia aos seus críticos, eventualmente pela não escalação do Rames, ficar cobrando a escalação do Rames. Verdade. Porque você tinha um resultado, você tinha algo acontecendo ali que justificava o Rames não jogar. Na hora que você... Isso acho que vale para qualquer time que tenha um grande jogador do ponto de vista técnico, como é o Rames, ali encostado. Muitas vezes, em vários lugares do mundo, cara, se você está indo mal, se o time não está fazendo as coisas que deveria fazer, ou que já fez em algum momento, e você tem uma reserva técnica ali guardada, um monte de gente vai olhar para aquela reserva técnica e vai falar, opa, pera lá, esse time não joga nada, esse time não vence seus jogos, esse time está muito abaixo do que ele pode render e tem um craque, entre aspas, ali encostado. Perfeito. Põe o craque. Eu não estou dizendo que está certo. Não, sim. Mas eu entendo que se o trabalho do Carpini fosse um trabalho bom, se o São Paulo estivesse jogando bem e as coisas estivessem acontecendo, não haveria o clamor que há pela escalação do Rames e o clamor, mesmo que houvesse, não ia fazer tanto efeito. Vou te dar um exemplo para a gente ouvir o Carpini aí na sequência já. No Flamengo tinha a história do Pedro e do Gabigol, do clamor do Gabigol, como pode o Gabigol na reserva, etc. E afins. Ele foi caindo de produção. O Tite conseguiu armar o time com o Pedro do jeito que ele queria. O time começou a render, começou a ir bem. Pelo Gabigol hoje. Não há clamor mais pelo Gabigol. Acabou porque os resultados, embora o Flamengo tenha estreado mal na Libertadores, mas os resultados calaram esse clamor. Exato. Foi isso. Vamos dar uma olhadinha no Carpini? Vou falar uma diferença do que tem em relação ao Rames na volta. Tá bom, vamos lá, vamos ouvir o Carpini. Bom, boa noite. São situações que fogem do nosso controle, né? Você se prepara para uma situação e você ficar sem 3 atletas desse peso, com a importância daquilo que nós trabalhamos para o jogo logo no primeiro tempo, realmente é muito complicado, quebra qualquer estratégia. Nós tivemos um tempo proveitoso para trabalhar, porém não foi uma mini pré-temporada, né? Desse período que nós ficamos da eliminação do Campeonato Paulista para agora, nós treinamos com 14 atletas. Tivemos a data FIFA, né? Uma quantidade grande de atletas participando desses jogos, alguns problemas do departamento médico, então nós aproveitamos o que era possível aproveitar e, sem dúvida, agora nessa última semana, acho que foi o tempo mais proveitoso de sábado para cá. E eu acho que a estratégia para o jogo ela tinha sido bem traçada, bem trabalhada e não contávamos com 3 perdas tão grandes assim logo no primeiro tempo, né? A gente perdeu o Rafinha, depois o Lucas, depois o Wellington Rato, atletas que vinham bem na partida e sem dúvida hoje era um jogo que o Lucas poderia também ajudar a fazer a diferença, né? Pelas situações que nós trabalhamos durante esse período. Carpini, por conta das lesões, você viveu uma situação que poucos técnicos vivem, né? Naquela reta final de primeiro tempo, você teve que escolher entre fazer uma terceira substituição e perder a janela do segundo tempo, ou esperar. E aí, quando você espera, sai o gol do Tadieres. Eu queria que você falasse sobre isso. É uma coisa que não dá para planejar, né? Você tem que tomar a decisão na hora. E também sobre o Rames, que teve a chance como titular hoje. Ele foi bem nos jogos da Colômbia, que ele fez recentemente. Queria saber se isso pesou na sua decisão. Bom, sem dúvida, eu troquei 6 minutos que restavam dos acréscimos por 45 mais os acréscimos do segundo. Então a gente trocou 6 por 50. É uma tomada de decisão rápida, difícil. A gente sabe que jogar aqui na casa do Tadieres com jogador a menos, né? A gente correu risco 6 minutos, ao invés da gente correr risco 45 ou 50 minutos do segundo. Sendo que nós saberíamos ali que tinha algumas situações de alguns atletas que não suportariam a partida toda, como o caso do Rames, né, que há muito tempo não faz 90 minutos, então a gente tinha uma situação que nós precisávamos guardar para ele. Se eu parasse o jogo naquele momento, eu não tinha mais nenhuma mexida. Então acho que foi a decisão sim acertada, a tomada de decisão. Se nós tivéssemos tomado essa decisão como nós tomamos e nada tivesse acontecido, talvez não teria nem esse questionamento. Futebol é dessa maneira, né? A gente toma decisão, ações e reações, as consequências das nossas escolhas. E se tivesse tido essa mesma situação, com essa mesma minutagem, eu faria da mesma maneira, né? E os próprios atletas pedindo para que não fizesse, nós sabíamos que no segundo tempo nós poderíamos tentar algumas alternativas, tanto é que a entrada do Galopo e Luciano foram os 2 atletas que nós pudemos parar o jogo mais uma vez no segundo tempo e tiveram as participações diretas do gol do Galopo e a participação direta com o lance do Galopo e o gol do Luciano. Em relação ao Rames,
Nós imaginávamos situações que pudessem acontecer, principalmente com a presença do Lucas em campo. Infelizmente não aconteceu. Eu acho que em algum momento nós precisávamos dar esse jogo para ele, esse início de partida. Jogo grande são para jogadores grandes, então ele tinha assim que também participar, contribuir, dividir a responsabilidade conosco, e foi assim que nós entendemos. Enquanto ele suportou, foi ali participativo. Claro que depois das alterações, né, das perdas ainda no primeiro tempo, também dificultou um pouco aquilo que nós planejamos para ele. Ótima noite, Carpini. O ano começa muito embalado, é claro, ganha a Supercopa do Brasil, quebra o tabu, mas a partir de um dado momento não vem mais o resultado, né? A bola para de entrar e o saldo passa a ser não tão positivo. Em abril, em saldo de trabalho, para você é um saldo positivo em geral ou tem mais pontos negativos do que positivos o seu trabalho até aqui? Eu acho que qualquer coisa que eu fale em saldo positivo e negativo, há controvérsias e opiniões. Eu respeito a opinião das pessoas, eu tenho as minhas convicções e principalmente o respaldo do que eu tenho internamente dentro do vestiário, que são os meus atletas e o grupo. Isso para mim é o mais importante. Se eu ficar aqui toda hora falando de conquista de Supercopa, de quebra de tabu e da eliminação para o Novo Horizontino, isso é passado, isso é história para contar. Eu não vivo o passado e eu não vivo o futuro, eu vivo o presente. Hoje foi o início de temporada, a competição mais importante do ano para o São Paulo. Infelizmente, não começamos da maneira que nós gostaríamos, mas dentro das dificuldades que nós tivemos, o jogo de hoje foi um saldo não positivo pelo resultado, mas os comportamentos, a competitividade desses atletas, a busca até o último minuto pelo gol de empate, poderia ter acontecido por duas situações, né? Mais uma com o Luciano e uma cabeçada, se não me engano, do Diego Costa, onde o goleiro do Tadieres fez uma grande defesa. Então a gente sabia da dificuldade que era enfrentar uma equipe que vem bem no seu campeonato local aqui, né? Vice-segundo lugar da competição, e agora é virar a página, é seguir trabalhando. Coisas boas nós fizemos, alguns erros, né, nós precisamos seguir melhorando, ajustando, e agora quarta-feira é o Morumbi, voltar a viver um clima de Libertadores. O torcedor do São Paulo espera muito por esse momento, e nós também, e o futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota, quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. Encerramos então com o técnico Carpini, com o atacante Luciano. Obrigado. Eu já quero pegar alguns trechos aqui do Carpini. Você tinha uma coisinha para falar. E o Birner vai traçar um cenário apocalíptico. Porque ele fala do Ramos também. E como encaixá-lo? Né? Só futebol. Você tem no futebol, o que você persegue, né? Assim, basicamente, é criar superioridade. Está em vantagem nos setores em relação ao teu adversário. Ter 2 contra 1, superioridade numérica. Sim. Posicional, posso ter um cara melhor colocado que o adversário para chutar no gol. Qualitativa, tem o meu melhor jogador numa posição boa ou contra um adversário que não tem as mesmas qualidades. E aquela que ninguém dá mínima, mas ela faz parte. E você enxerga isso no futebol, que é a sócio-afetiva, que é o cara inserido num contexto de um grupo. Aí sim. Ou de um companheiro. Aí não existe. Aí você não existe. Isso você não vai conseguir com o Ramos. Você não vai conseguir. Por enquanto, né? Por enquanto. Hoje, assim, mas quanto tempo ele está lá já? E isso não deu um ano ainda? Não deu um ano. Não deu um ano. Não deu um 7 ano. meses, talvez? Mas ele de 7 meses ele não consegue jogar 90 minutos. É isso que a gente acabou de ouvir. E ele não tem essa questão, cara. E isso no futebol é uma realidade. Você tem 2 caras que têm essa maneira de... Se amam. Messi e Suárez. Se amam. O que eles faziam juntos? Aí você leva o Messi com o Neymar e o Mbappé para o PSG. Você fala, que maravilhoso. Esse ambiente, né? Não havia essa relação. Então o time não funciona. Quando você tem 10 que estão olhando para um, assim, meio torto, cara, eu não vejo essa integração, essa possibilidade no momento. E isso interfere no jogo. Fulano vai jogar independentemente dos outros. É muito legal, assim, é muito bonito. No videogame fica legal. No videogame você reúne quem você quiser. Mas no jogo real, quando o cara não é aceito e por algum motivo não é, e não colaborou para isso, as coisas ficam difíceis. Qual o seu cenário apocalíptico? Não é apocalíptico. Vamos ser realistas com a situação do São Paulo para a classificação. É óbvio que o São Paulo tem chance de classificação, só depende dele. Obviamente tem que ganhar do Cobressal no Morumbi semana que vem, faz 3 pontos. E aí, como o São Paulo vai pegar o Barcelona de Guayaquil fora de casa na terceira rodada, o ideal é que o São Paulo não perca mais esse jogo.
Porque chegar no segundo turno com 3 pontos pode ser uma coisa bem complicada para o São Paulo, por mais que tenha 2 jogos em casa e o jogo contra o Cobressal fora, ou seja, o São Paulo tem no segundo turno chances consideráveis de somar os seus 9 pontos. O Tajeres não é um time bobo, não deve ser fácil o jogo contra o Tajeres no Morumbi, a não ser que o São Paulo jogue outro futebol, não o futebol que o São Paulo tem jogado com ou sem o Rames, tá? Desde quando o Carpini assumiu o clube. E o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, mas que não seja um timaço, é um time grande do Equador, vice-campeão nacional, ou seja, um jogo que exige alguma atenção, quer dizer... E só para lembrar, Birner, assim, pelas imagens que a gente viu do Wellington Rato saindo do estádio ali, feio, de muleta, sem conseguir encostar. Pareceu a pior das 3, né? Pareceu a pior das 3. Mas, de qualquer maneira, as 3, né? Que estamos falando de 3 jogadores importantes. De novo, o São Paulo recebe, de novo, os caras no DM. Assim, tem sido um problema também para o time do São Paulo, né? Foi em vários momentos da temporada passada e agora, às vésperas de começar o Brasileirão aí... Isso. No outro final de semana, aí vai conviver com o jogo no domingo, jogo na quarta, jogo na quinta. E joga, por exemplo, hoje, quinta, Argentina. Você tem um jogo no domingo no Brasileirão, você chega aqui na sexta, não vai fazer nada, no sábado é um oi e vai para dentro de campo. E tem que render, senão a gente sabe o que acontece. Então, as coisas podem ficar piores para todos eles que estão participando, né? Bom, o Atlético, a gente vai falar... Vamos falar daqui a pouquinho do Atlético Mineiro. O Atlético jogou na quinta com o time titular e tem uma decisão no domingo, cara. E é uma opção. Depois de ter jogado com o time titular no domingo também. O André, hoje pela característica do jogo, você falar das 3 lesões, a pior é do Lucas Moura. Pior que eu digo de ausência, de talento, de você perder um jogador como o Lucas Moura. Que representa a perda, sim. Né? Mas, esse é um momento... Mas a gravidade, você está querendo saber? Da gravidade. Não, da gravidade me parece que é o Wellington parece, né? Sim. Mas assim, hoje... Aqui de novo, né? Eu não quero esbarrar de novo no Ramos, que a gente já falou do Ramos. Mas enfim, estava um pouco prejudicado pela característica do jogo Lucas Moura. Mas hoje, o Rafinha, por exemplo, a liderança, um cara importante. Qual das 3 pode ser mais crucial para o São Paulo aí nessa sequência? Eu não consigo responder. O que eu vejo, acho que todo mundo que está prestando atenção, tem alguma coisa acontecendo, né? Porque é muito jogador se machucando. Então. Mas muito mesmo. Pós-data FIFA. Muito mesmo. Esse caso, né? São 3 jogadores terem de sair de uma partida, sendo que um deles deixa o time na situação em que foi preciso administrar nos minutos finais do primeiro tempo, sem mexer. Talvez isso seja um extremo, mas tem alguma coisa acontecendo. É muito jogador. Só que o lance do Rato é um lance de azar, né? Então, do Rato existe sorte, falta de sorte, é evidente, mas me parece um pouco demais. O do Rato é um lance de azar, o Rafinha ele tem um choque ali, que faz parte do jogo também. Sim. Eu acho que a única questão que parece ser muscular é a do Lucas, né? O muscular vai te... Porque o muscular... Depende do grau, né? Não sei, às vezes o jogador fica encanado. Exato, não, só estou falando em relação, porque assim, toda vez que os DMs dos clubes lotam... tem um dedo ali apontando para o departamento para preparação física e tudo mais. Quando é muscular, porque quando é trauma, isso que eu estou dizendo. De jogo... E nesse caso você tem dois lances que não são traumas de jogo. Tanto o do Wellington Rato como o do Rafinha. O Lucas, sim, o Wellington Rato pode até surpreender, porque de repente é uma pancada que na hora dói muito, e você vai na fisioterapia, quinta, já está fazendo, e é sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e o cara vai para campo. Então. Mas assim, o do Lucas... mesmo que seja um grau, só se não foi nada. Mas se tiver se for grau 1, grau 2... Eu estou falando isso assim, em geral, quando há uma insatisfação com o clube ou com a gestão e tudo mais... o DM leva. Ele vai para a conta do DM. Olhando especificamente para o caso das 3 lesões de hoje, só uma você eventualmente pode atribuir a questão da preparação, que seria a do Lucas. Teoricamente, você poderia, não é? Musculares no primeiro tempo, o DM tinha caído já. Exato. Aí já cai. Foram 2. Não, o Rafinha... O Rafinha foi pancada. O Rafinha foi pancada, é verdade. O Wellington o Wellington, o cara caiu em cima dele. Em cima, e o Lucas é que foi... E o Lucas preocupa porque o Lucas tem uma reincidência também, né? Já no São Paulo, inclusive, tem uma reincidência. E quando ele voltou desequilibrando da Europa, ele fisicamente era muito superior aos demais. Sim. E a gente até falou, cara, ele tá jogando todas, né? Eu me lembro da gente olhar um pouco e falar também, porque às vezes tem também um pouco disso, né? Eu lembro do Hulk. O Hulk foi, no seu primeiro ano no Brasil, quando ele chega
para o Atlético, o cara com mais minutos, e não é nenhum garoto, foi o cara com mais minutos no Atlético Mineiro dentro de campo na temporada inteira. E na segunda ele acaba sofrendo. Sofre, parece que as consequências não sabe, né? Eu não gosto nunca, porque eu não tenho conhecimento para isso, mas assim, né, quer dizer, foi uma primeira temporada em que ele jogou mais do que todo mundo e a segunda em que ele acabou se machucando bastante. No início da temporada, para determinados confrontos, o Lucas, a gente sabia que ele estava, não sei se sacrifício pode ser uma palavra muito forte, mas ele estava se superando ali, ele tinha limitações. Ele tinha limitações, por exemplo, no jogo contra o Corinthians. Por exemplo. Né? Por exemplo, jogos importantes, ele meio que se sacrificou. E, mais uma vez, ele acaba sentindo, pode ser um desfalque importante para o São Paulo na sequência. É importante que ele consiga se recuperar em tempo de jogar contra o Barcelona em Guayaquil, porque provavelmente se o São Paulo sair do Equador com um bom resultado, eu estou contando com o São Paulo confirmar o seu favoritismo contra o Cobressal. Sim. Né? Porque seria um dos piores resultados da história do clube não ganhar do Cobressal no Morumbi. E aí, se consegue um resultado positivo em Guayaquil, muita chance de classificação, então é importante, se for possível, que ele jogue até lá, mas isso depende do exame, né? Fazer uma ressonância, ver qual o grau da lesão muscular. Sim. Não dá para saber. O André levou, só para a gente já ir arrematando aqui, a gente vai falar do Galo, a estreia do Galo, a vitória 4-1, podia até ter sido mais, enfim, o Galo atropelou o Caracas e tem a final do Mineiro aí no final. Aí galera, pessoal da ESPN Brasil, falando sobre a estreia do São Paulo na Libertadores. Estreia com derrota, não foi a melhor estreia, né? Poderia até ter conseguido um empate, seria de bom tamanho já o empate ontem lá na Argentina. São Paulo que vem convivendo com esses problemas aí de lesões que está assustando, né? Esse problema aí que está perseguindo, né, o São Paulo. Ontem 3 jogadores no primeiro tempo saíram, foi o Lucas, o Wellington Rato e também o Rafinha, jogadores importantes. Acredito que se eles estivessem em campo, o São Paulo poderia até... Acho que teria sido um resultado diferente, porque no segundo tempo mesmo o São Paulo foi para cima, teve chances de buscar pelo menos um empate, não conseguiu, né? Mas é focar, trabalhar para a sequência dos próximos jogos. Muitos torcedores criticando o Thiago Carpini ali no primeiro tempo mesmo, já acabando já o jogo. O Carpini optou por não fazer uma substituição, né? Deixou para mexer no time no intervalo e naquele momento ali o São Paulo tomou o gol. Não vou atribuir essa culpa aí do time não estar rendendo só ao Carpini, os jogadores também têm parte da culpa. Mas o time precisa evoluir, né? Libertadores é diferente, jogos bem complicados, jogos difíceis. E o Carpini tem que achar solução, né, para a sequência. O time não está jogando bem. Apesar que ontem teve bons momentos ali na partida. É complicado jogar fora de casa contra o Talleres na Argentina, né? Muito difícil. Mas agora vai ter a oportunidade de, quem sabe, né, buscar aí uma recuperação na sequência já, jogando no Morumbi na próxima semana contra o Cobressal. O torcedor com certeza vai estar presente. Não foi aquela estreia que o torcedor queria, né? Uma vitória, estrear com o pé direito. Felizmente veio a derrota, mas tem a chance de se recuperar na sequência e torcendo para que esses jogadores que saíram ontem se recuperem logo mais aí, estejam à disposição do Carpini para quem sabe já nos próximos jogos aí. O Rato ali acredito que a lesão mais grave, né? Do Wellington Rato, voltou um dia desse, já se machucou de novo. Essa questão aí do DM, né? Muitos jogadores sofrendo com lesões, é um problema que vem perseguindo o São Paulo. Torcedor Tricolor, deixe sua opinião nos comentários, deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.